sente amargamente que esse seu pecado foi escrito nos arquivos do céu. Como já falamos ontem, como acontece com todos os nossos pecados. Até que, pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus, eles sejam purificados mediante confissão. Por isso chamamos atenção para o verso 4 do Salmo 32, que está entre duas pausas. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse ao Senhor, confessarei os meus pecados. Quando a gente não confessa os pecados, quando a gente não reconhece o pecado, quando a gente não se arrepende dos erros, a gente começa a sentir remorso. E aí a gente começa a acusar os outros. O que aconteceu com Judas? Por que ele se enforcou? Seria muito mais fácil ele pedir perdão para Cristo. Porque ele roubava dinheiro, inclusive, porque ele era o financeiro. Ele queria que Cristo resolvesse problemas do mundo. Jesus Cristo não veio para resolver problemas do mundo. Se o mundo jaz no maligno, ele vinha resolver o mundo? Não. Ele veio e ele está aqui para salvar quem quiser nascer de novo. Nascer no Espírito. Porque lá no Éden, o Adão e a Eva cortaram por desobediência a Deus. O Pai Nosso fala para obedecer aqui a vontade dele. Então, isso está vivo, isso vale agora, é obediência, é vida espiritual. Não tem valores mundanos aí. O mundo é só para a gente ser testado e transformado à imagem e semelhança de Deus. De Deus, não, Tu de perdoaste Cristo. a minha iniquidade. Então, apaga, borra, passa a tua borracha nisso que foi registrado nos arquivos eternos. Irmãos, que senso da profundidade do pecado da vítima. Lembre-se, o Salmo 32, então, junto a ele vai o 51. Nós temos um masquil. Nunca se esqueça. A primeira lição do Espírito Santo, o que é o pecado, o que ele significa. A primeira lição do Espírito Santo não é o que é a graça, compreende? O que é o perdão, o que é o amor de Deus. Não. A primeira lição do Espírito Santo é o que é o pecado. Irmãos, o que veio primeiro na economia de Deus? A graça ou a lei? A lei. Por que veio a lei antes da graça? Porque pela lei vem o pleno conhecimento da graça do pecado. Tá vendo? Romanos. Se eu não tenho o pleno conhecimento do pecado, não há por que ter graça. Se eu não tenho pleno conhecimento do trapo de imundície que eu sou, eu não preciso lavar o trapo. Se eu não tenho conhecimento que o meu espírito estava mortificado por delitos e pecados, não há por que eu vivificar o espírito. Se eu não reconheço o ser inútil que eu sou, como eu vou me tornar útil a Deus? Sem ouvi-lo? Sem ter um relacionamento com ele? E pior, que se eu não procurar Deus e ter um relacionamento com ele, o inimigo vem e invade a minha mente. E eu estou desprotegido. E eu vejo as pessoas que eu amo, próximas, muito próximas, desprotegidas e não consigo proteger. Porque a questão é espiritual, não adianta eu fazer nada, não adianta dar murro em ponta de faca. Porque o inimigo assola a mente daquela pessoa, ela nem percebe. Eu vejo, mas ela não vê. Porque ela não me ouve. Ela prefere ouvir qualquer um menos a minha pessoa.
Isso acontece quando fala minha pessoa com qualquer filho de Deus. Na relação do filho de Deus com o ímpio, com o religioso. Coisa muito grave, sim. Romanos 3 e Romanos 5. Sobreveio a lei para que avultasse, trouxesse à luz a ofensa. Eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas então esse mandamento que me fora para a vida, eu constatei que me foi para a morte. Miserável homem que eu sou. Miserável homem que eu sou. Cobiça. Pô, será que as pessoas não percebem que elas ficam cobiçando as coisas próximas, não? Eu me lembro de pessoas, até com uma certa idade no passado, que entrava em casa e cobiçava as coisas. Hoje eu vejo pessoas cobiçando as coisas. Também me vejo cobiçando. É tenebroso. O mundo está aí para quê? Para nos tentar. E quando ele consegue nos tentar, eu estou cobiçando aquela coisa. Pode ser qualquer coisa, o carro, a roupa do outro, ou falar do outro, qualquer coisa. Eu quero o que o outro tem, mas não agradeço o que eu tenho. Total cobiça para a coisa do outro. E a gente acha que é perfeito. É o inimigo que põe isso na nossa cabeça e a gente não vê nem a nossa cobiça. E por isso que Deus teve que criar as leis, para o ser humano começar a ter consciência do trapo de imundície que ele é. Quem me livrará do corpo dessa morte? Irmãos, ninguém que tenha tido, em realidade, tal experiência, conhece verdadeiramente a Deus e aos seus caminhos. Então aí começa Davi, porque é aí que o Espírito Santo começa. Primeiro masquil, pecado. Na sequência desse próprio masquil, graças ao Senhor por isso, arrependimento. É? Depois do arrependimento, confissão. Depois da confissão, o gozo do perdão. Bendito Deus nós temos. Bem-aventurado é o homem a quem Deus não atribui iniquidade. Mas lembre-se, cada iniquidade cometida foi atribuída, sim, e imputada a outro. Naquele dia, na cruz do Calvário. Por que foi assim? Porque Deus é rico em misericórdia. Não precisava ser assim. O Verbo eterno está com Deus e é Deus. Com Deus, pros theos, girando e gravitando em torno do Pai está o Filho. Todo prazer e alegria do Pai, do Filho é com o Pai. Esse é o seu lugar por direito, por privilégio, não por mérito, mas por direito. Porque ele é o Verbo Santo, o Filho de Deus. Todos nós estamos diante de Deus o Pai por graça. O homem Jesus está diante do Pai por mérito. É? E por causa do seu mérito, nós temos acesso pela graça ao Pai. Então, apaga a palavra que já estudamos ontem. Sem Cristo a gente não chega ao Pai. Por isso, cristão. Cristão é um pequeno Cristo. Se ele é pequeno, trate de fazer ele crescer. Senão ele vai sempre um pequeno Cristo. Deus não gosta disso. Deus quer que Cristo cresça em nós. Mas como Cristo cresce em nós? Numa vida espiritual. E a vida espiritual vai ser um mar de rosas? Não, não vai não. Foi para Cristo e vai ser para nós. Tinha algum irmão de Cristo naquela cruz? E os discípulos? Só ficou um. E aquelas multidões que correram atrás dele? Só tinha interesse nele por questões carnais, mundanas. Ninguém entendeu o que ele veio fazer
até a vinda de Pentecostes, onde que o Espírito Santo veio para todos aqueles. E você e eu aí recebemos o Espírito Santo? Estamos nos relacionando com o Espírito Santo? Não põe as questões do mundo para separar os nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos foram feitos porque Deus fez esse casamento desse relacionamento. Não é só casamento homem e mulher, é relacionamento. Não era para separar. Por que alguém joga a toalha? Por que alguém desiste do relacionamento? Porque o inimigo põe uma minhoca na cabeça da pessoa e a pessoa não quer brincar mais. Não quero brincar mais, mas aquela cruz daquele relacionamento você não quer carregar mais? E Deus, como vai achar isso? Se ele deu aquela cruz para você carregar, você não quer carregar mais? Só o filho dele que pode carregar aquela cruz? E você não carrega a tua?